Hoje eu quero falar sobre provisão em abundância. E você sabia que o nosso Deus é um Deus de enormidade, é um Deus de grandeza. Tudo para Deus é infinito, não é? É incontável. Você sabia que existem 2 trilhões de galáxias? Né? Isso que o homem conhece, no universo que é possível se observar pelo homem. Você sabia que existe mais estrelas do que os grãos de areia no mar? Olha, é uma coisa que é inimaginável para a gente. A gente fala de números, mas a gente não consegue nem mensurar, não é? As espécies de seres vivos na Terra, tudo que Deus criou. Você sabia que o homem compartilha com 8,7 milhões de seres e espécies diferentes na Terra? Tudo para Deus é assim. Porque o nosso Deus, a gente não consegue nem mensurar as coisas que Deus faz, o que Deus é. Nós somos muito pequenos e finitos. E eu sempre tive um grande questionamento com Deus, e Deus um dia me deu uma experiência muito profunda sobre a habitação de Deus em mim. Porque quando eu penso na grandiosidade da criação, né, as galáxias, os seres que há na terra, no mar, eu entendo quanto Deus é grande, porque Ele é criador de todas essas coisas. Então Ele é muito maior que tudo isso. Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que Ele escolheu habitar em mim. Eu sou tão finita, tão pequena, mas Deus habita em mim. Um dia eu pedi para Deus, Deus, eu quero entender isso, porque eu imagino a sua grandiosidade, mas quando o Senhor diz que habita em mim, eu imagino a sua finitude, que é se manifestar dentro de mim, não é? Porque a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E uma vez que cremos em Jesus, Deus habita, o Espírito Santo habita em nós. E eu fechei os meus olhos e eu comecei a pensar na grandiosidade e depois Ele estar aqui em mim no ponto, né? Num ponto. E eu comecei a ter uma sensação de ser e não estar. Porque quando você pensa em amplitude, em tamanho, quando você quer mensurar algo, você pensa assim em estar em algum lugar, não é? Ocupar um espaço. Mas Deus, Ele é a essência, Ele é. Ele é grande e Ele pode ser pequeno dentro de mim. Pequeno não em poder, mas quando eu penso em espaço, eu penso em finitude, a presença de Deus morando em mim, um corpo, não é, físico, pequeno. Então Deus me deu uma sensação tão forte de que Ele é, que eu entendi que Ele é minúsculo e Ele é grande. Então assim é o nosso Deus. E quando nós falamos que Deus dá uma provisão em abundância, essa abundância, ela fala sobre quantidade, mas ela fala sobre qualidade. Então, quando Deus promete vida abundante para você, Ele fala sobre a qualidade de vida que Ele vai te dar, mas Ele fala de quantidade de provisão que Ele vai fazer chegar nas suas mãos. Amém? Você quer isso para a sua vida? Glória a Deus. Em primeiro lugar, Deus nos dá vida em abundância em Cristo Jesus. Nós conhecemos muito esse texto que Jesus mesmo falou, em João 10:10, que diz assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus está fazendo menção aqui a Satanás, né? Mas eu vim, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra aqui, vida em abundância,
A interpretação dessa palavra em grego, porque foi escrito em grego, não é a vida física, que é bios, mas é a vida espiritual, zoe. Então, quando Jesus diz que ele veio nos trazer vida em abundância, fala sobre esse aspecto da vida, né? De ser, de estar, as nossas emoções, o nosso espírito. O estado de alguém que pode estar cheio de vitalidade, de ânimo. Deus, ele vem para isso, para nos dar força, para nos dar alegria, para nos dar intensidade de vida. E quando você está sentindo amarrado, preso, Jesus diz para mim e para você: venha para mim, todos aqueles que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus tem uma vida livre, tem uma vida leve para nós. E nós temos que buscar essa vida plena, essa vida abundante que Jesus nos promete. Mas ele fala também sobre a verdadeira e absoluta plenitude de vida, tanto em essência como eticamente falando. Deus quer nos transformar, Deus quer transformar o nosso caráter, Deus quer transformar as nossas atitudes, Deus quer nos fazer com que nós estejamos alinhados ao propósito, à vontade, aos princípios que Ele estabeleceu para nós como suas criaturas e depois quando Ele nos adotou como filho. Então, Deus quer nos dar esta vida real, genuína, essa vida ativa, essa vida vigorosa, essa vida devota a Deus, buscando a Deus nos nossos dias. Amém? É isso que Jesus quer dar. E Ele veio, Ele desceu da sua glória, né? Da sua abundância, da sua plenitude. E Ele se tornou finito como homem. E como diz a palavra, Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, ricos de todas as boas dádivas que descem dos céus para as nossas vidas. Amém? Quando Jesus disse que Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, não que Ele tivesse falta de algo, porque todo o seu ministério, Deus levantou alguém, Deus levantou pessoas para que Ele fosse provido. Mas quando a palavra relata que Ele se fez pobre, porque Ele deixou a sua glória, não é? As riquezas, o poder para se tornar homem. Ele se fez como nós, para que nós pudéssemos um dia ser como Ele. Então, nesse sentido, Ele se limitou para que nós não fôssemos limitados. E é isso que Jesus promete. Quando Ele diz, eu desci dos céus, eu vim até vocês, não é? Para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Amém? É essa plenitude que Jesus quer dar. E quando você aceita Jesus na sua vida, Ele começa a te transformar. À medida que você o busca, Ele vai quebrando as suas cadeias, as cadeias com o mal, aquilo que te prende ao pecado. Se você se expõe a Ele e o busca através do seu espírito, Ele vai quebrando as amarras com o diabo. E você vai crescendo em Deus. Como diz lá em Efésios, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não roubará mais, mas ganhará e terá para abençoar ao outro. Deus vai transformando o seu homem interior e vai te trazendo essa vida abundante que Ele tem para nós. Amém? Essa é a provisão em abundância que Deus tem para nós, transformar a nossa vida, o zoe, né? A alma, o espírito pleno, alinhado com o Senhor. A gente sabe que na nossa alma, né, que é a sede das emoções, das decisões, a gente tem tanta luta. Porque é onde Satanás opera, ele vem com os pensamentos contrário a Deus, contrário à vontade de Deus. Satanás, ele lança flechas na nossa mente e nós travamos uma luta na nossa mente para fazer a vontade de Deus. Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer,
este não faço, mas o mal que não quero, muitas vezes ele me domina, porque há essa luta constante, mas ele declara que nós somos vencedores em Cristo Jesus que nos ajuda. Amém? Então você trava essa luta, porque a sua carne é pecaminosa e ela tende para o mal, mas essa vida abundante que Jesus quer dar, através do seu Espírito, ele te fortalece para que você vença, né, a sua vontade, o seu querer de fazer o mal e a vontade de Deus, que é fazer o bem, de andar segundo os padrões e princípios do Senhor, vence na sua vida, porque Jesus te dá força, te dá poder através do seu Espírito para que você tenha vida abundante. Amém? Então, meu querido, se um dia você levantar triste, esses dias, né, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo no mundo e muitas vezes a gente se entristece, não é? Se abate, porque nós estamos chegando nos últimos dias e as coisas que a gente vê acontecendo no mundo são coisas muito ruins. E talvez na sua vida, pessoal, você está vivendo uma situação difícil e aquilo te abate, mas você deve questionar os seus sentimentos, você deve questionar os seus pensamentos, coloque em xeque com aquilo que Deus fala para você, olhe para o Senhor Deus e não para as circunstâncias, e quando você lembrar da plenitude, do poder, da magnitude, da majestade de Deus, e você olhar para Ele, você vai receber poder para viver a sua finitude, amém? É isso que Deus, Jesus fala quando Ele quer nos dar vida e vida em abundância. Mas em segundo lugar, Deus, através do seu Espírito, nos dá vida em abundância. João 3,34 diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Aqui fala de abundância. Quando Deus te dá o seu Espírito, quando você pela fé é salva, Deus te dá o seu Espírito. O Espírito Santo vem e passa a morar em você. E o Espírito Santo, ele não é dado por medida, não é? Ele é dado sem medida. A abundância de Deus fala sobre a sua presença em nós sem medida. Qual é a medida que nós vamos ter do Espírito Santo? Deus dá sem medida, mas a medida que eu vou ter dele é a medida que eu me apresento e me rendo a ele. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus te dá provisão e provisão em abundância, quando Deus te dá o seu Espírito, ele dá sem medida. Você pode ser pleno, você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode buscá-lo até um ponto que ele vai transbordar na sua vida. Quando a gente canta, Senhor Deus, eu quero um avivamento. O avivamento fala da presença do Espírito. Quando o Espírito te faz pegar fogo, te incendeia, te traz uma fé sobrenatural para você viver os milagres de Deus. E isso não é por medida, isso vem em abundância na sua vida. Amém? Gente, nós estamos vivendo os últimos dias, o mal está avançando, mas nós, igreja, temos que clamar, temos que orar, temos que pagar o preço para que o Espírito não venha por medida, porque Deus nos deu sem medida e nós temos que estar aberto e nos encher do Espírito para transbordar e tocar o mundo e salvar as vidas, né? Nós estamos vivendo a última colheita, o último mover de avivamento na terra. Deus está visitando o Brasil, Deus está visitando a igreja no Brasil, Deus vai visitar você. Se abra para a abundância de Deus, nada de escassez, nada de escassez. Hoje a chuva de Deus sobre nós vem em abundância. E o Espírito Santo de Deus faz isso nas nossas vidas. Em Gálatas 5:22, fala sobre o fruto do Espírito.
Quando você é cheio do Espírito, você tem experiências, você tem sentimentos que te aquecem. Não há limitações para a sua fé, mas ao mesmo tempo você é transformado nas suas atitudes. A palavra de Deus em Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. Olha, gente, que coisa contraditória. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Mas nós não. Amém? Nós estamos nessa esfera de abundância. O nosso amor tem que aumentar. E se o seu amor aumentar, o amor a Deus, o amor às pessoas, você vai ser luz na terra, você vai ser algo tão impactante para o mundo que você vai ser um instrumento de transformação. Alegria. Como ter alegria em dias como esses? Só no Espírito Santo de Deus. Onde você olha para Deus, entende aquilo que Deus fez e aquilo que Deus vai fazer e aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Alegria, que não é um sentimento, mas que é um estado. Um estado onde Deus te enche e te coloca uma esperança, um vetor positivo, uma motivação para que você contagie o mundo em dias como esses. Paz. Paz em meio a tempos de aflição, né? Aqui não é paz só ausência de guerra, não, mas é mais uma atitude interior que não importa se o mundo está caindo do teu lado, você tem confiança num Deus que tudo pode, que vai te livrar do mal. Amém? E que vai te levar a um bom propósito. Longanimidade, benignidade. Longanimidade é uma paciência. No mundo onde as pessoas querem tudo de uma hora para outra, é tudo instantâneo, você tem que ter longanimidade, esperar o agir de Deus, ser paciente com as pessoas, ser gentil com as pessoas. Benignidade. Bondade, benignidade. Um significa um estado para o bem e o outro ação para o bem. Porque nós fomos criados para abençoar. Não é? A nossa boca tem que ser instrumento de bênção. As nossas mãos têm que ser mãos que tocam para curar, que se estendem para abençoar. Jesus hoje está aqui na terra através de mim e de você. Então que você seja esse agente de bondade, de benignidade. Amém? Você está pronto a ser a mão de Deus, a boca de Deus, o instrumento de Deus na terra. Amém? Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer te fazer uma pessoa especial, diferente. A abundância chove sobre você. Tudo está à sua disposição e você tem que pegar, você tem que se apropriar. E o último é fidelidade. Essa palavra aqui eu gosto muito. É pistes no original, pistes no grego. E pistes é fé. Então a fidelidade, na verdade, é uma reação à fé. Quando você é fiel a alguém, é porque você confia e se entrega àquela pessoa. Então fidelidade, a gente precisa ter fidelidade e fé em tempos como esses. Onde as pessoas já não respeitam as alianças, quebram as alianças de uma maneira inconsequente, entram em relacionamentos, saem, não são fiéis às pessoas que muitas vezes são seus amigos, os patrões, não é? Os seus senhores, aqueles que Deus tem colocado como posição de autoridade. Encha-se do Espírito, viva uma vida abundante. Da parte de Deus tudo foi feito para você. Faça a sua parte para que você seja pleno. Amém? Deus tem abundância. E agora eu quero falar sobre a vida abundante, que é a vida bios, a vida material. Como eu falei aqui, a vida zoe, a vida emocional e espiritual, Deus quer te dar plenitude. Mas Deus quer te dar plenitude também na vida bios, na matéria. Não é? A gente entende que desde a criação, Adão e Eva, quando Deus os criou, colocou num jardim,
E Deus disse a eles, e disse Deus ainda, eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Gente, olha aqui. Quando Deus criou o homem, o propósito era plenitude total. Era abundância irrestrita. Você vê que ele fala assim, o que eu vou dar para vocês de mantimento? Toda erva. Todo animal, todo, com exceção de uma árvore que ele não deveria comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só aquela árvore. E Deus pôs uma restrição, porque quando Deus criou o homem com livre-arbítrio, teria que ter algum momento, algo para que ele escolhesse. Infelizmente, ele escolheu desobedecer a Deus e nós sofremos a consequência até hoje. Mas o propósito de Deus era dar tudo que tinha, que Deus criou, estava à disposição do homem. Deus constitui o homem e a mulher, os administradores, os gestores de toda a terra, e continua sendo assim. Quando o homem peca, ele dá autoridade para o diabo e ele assume os reinos da terra. Mas quando nós nos convertemos, a gente toma de volta. Amém? E é por isso que hoje a gente enfrenta uma guerra, porque aonde nós chegamos, quando você assume um espaço, quando você assume um lugar onde você vai trabalhar, onde você vai morar, você tem que chegar lá e fazer guerra espiritual e falar assim, aqui o diabo não toma conta não, quem toma conta é Deus através da minha vida. Onde eu pisar a planta dos pés, esse lugar é do Senhor. No meu prédio, no meu bairro, no meu trabalho. Eu e o Lamartine, a gente estava planejando as férias e eu escolhi um lugar e ele falou, Lília, mas esse lugar tem tanta violência, é melhor uma praia, é melhor a gente ir para outra praia que tem mais segurança. Eu falei assim, mas isso vai ser uma ótima oportunidade para a gente ir nesse lugar que tem violência. Você já pensou, a gente vai lá? E a gente luta contra a violência daquele lugar. Vamos lá orar para acabar a violência daquele lugar. Não é possível. Um lugar tão lindo, uma praia tão maravilhosa, a gente deixar de ir por causa da violência do lugar. Não é? E assim a gente tem que fazer. Quando você morar num lugar, você tem que entender que Deus quer que a gente viva a abundância que eles viveram no começo. Um dia eu fui visitar uma irmã da igreja e ela morava num belo apartamento na Zona Sul. Não vou falar o lugar porque não quero denegrir ninguém. E do apartamento dela, ela via uma grande favela. E aí ela pôs plantas na varanda, plantas daquele lado que ela enxergava a favela, para a comunidade, para que ela não enxergasse aquilo. Para que ela não visse aquilo. Aí eu peguei e falei para ela, mas por que você faz isso? Se Deus te colocou aqui, não deixa de olhar o mal. Porque se você não olhar as coisas que você acha que não é bom, porque não é bom que uma pessoa tenha uma habitação que não seja própria, né, com, como é que se diz, encanamento, saneamento básico. As pessoas que estão ali estão porque não têm outras oportunidades. O ideal seria que elas morassem numa casa com mais condições. Então, se Deus te colocou aqui, você não vai ver. Você tem que ver, você tem que tirar isso aqui. Toda hora que você passar ali e falar, Senhor Deus, em nome de Jesus, dá moradia decente para essas pessoas. É isso que é vida abundante, gente. A gente tem que, quando eu digo assim, porque eu fiquei pensando, eu vou ministrar aquele povo na igreja de vida abundante quando há tantas dificuldades, tanta escassez no mundo, como eu vou ministrar a eles? Meu querido, Deus tem que dar a experiência de vida abundante para você e você tem que gerar vida abundante onde você está plantado. Amém? Quando eu disse aqui na primeira pregação, a revelação, Deus da provisão,
que é essa provisão que Deus quer te dar, não é miséria, não. É essa, tem que ter uma revelação, ele tem que tirar o véu, você tem que enxergar e você tem que transformar a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. Amém? Noé e sua família, quando Deus exterminou, né, todos os moradores da terra através do dilúvio, ele preservou uma família de justos, Noé e sua família. E quando Deus renovou, né, os habitantes da terra, em Gênesis 9:3, olha o que Deus disse para Noé. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Gente, ó, tudo que se move, você já viu o que Deus fala? É tudo assim, tudo. Não há limitação. Tudo que se move, todos os animais, assim como toda erva, eu dou para você. Sempre foi o propósito de Deus, abundância e não escassez. Hoje tem tanta gente que morre de fome, sabe por quê? Porque nações e governantes não buscam a Deus e estão se destruindo. Porque não entenderam o propósito de Deus. Mas nós que estamos num país livre, cuja palavra nos traz essa revelação, a gente tem que se apropriar e se transformar. Em primeiro lugar, nós precisamos nos transformar em visão, em ação e transformar o ambiente onde estamos inseridos. Quando Deus fala sobre a nação de Israel, quando Deus forma um povo, através de Abraão, Isaac, Jacó, José, depois esse povo fica no Egito, e quando é liberto do Egito, Deus promete uma terra, e quando ele liberta o povo do Egito, ele começa a dar uma instrução como seria. Em Deuteronômio 28:11 diz assim, o Senhor te dará, fala, o Senhor te dará a abundância de bens. Amém? Esse é o propósito de Deus. No fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Aqui quando Deus fala, olha, vocês chegarão numa terra que eu dou para vocês. O que Deus fala? Vou dar abundância. Fruto do ventre, fruto dos animais, a colheita, tudo. Vocês serão abençoados. Só que, como sempre, há um condicionamento, há uma condição para que isso aconteça, porque a parte de Deus, Deus já fez tudo. Só que como Deus nos criou com livre-arbítrio, ele diz assim, vocês terão tudo isso quando... Deuteronômio 28:2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão o quê? Todas as bênçãos. Se você quer entender quais são essas bênçãos, lê Deuteronômio 28, que você vai ver todas as bênçãos que podem te alcançar. Se você ouvir a voz do Senhor, se você entender o comando de Deus, o propósito de Deus, se você andar com o Senhor, as bênçãos te seguirão. Eles vão te alcançar. Não é você que vai correr atrás de bênção, meu querido, é diferente. Você vai ouvir a voz do Senhor e vai atrás do Senhor. Se você tiver que perseguir algo, é o Senhor e a sua vontade. Agora, as bênçãos, você não precisa correr atrás, não. Elas vão correr para te alcançar. Olha que coisa, que promessa, gente. Tremenda, as bênçãos vão correr atrás de você e te alcançarão. Amém? Ore nesse dia hoje. Senhor, eu quero viver essa verdade. E depois a semana passada eu preguei sobre um momento na vida de Israel, quando eles foram um tempo cativos na Babilônia, depois de 70 anos voltaram. E o profeta Malaquias, então exorta o povo, depois que eles estavam na terra, provavelmente por volta, 100 anos depois que eles voltaram, eles já estavam sendo relapsos na adoração e começaram a ter falta de tudo. Aí Deus, através do profeta, diz assim, olha, se vocês forem fiéis na adoração,
E aí ele dá uma série de coisas e termina dizendo que eles deveriam ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Olha aqui que diz Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção. Como será a bênção? Abundância. Sempre há uma condição. Se você entender a vontade de Deus e viver segundo essa vontade, a bênção que vai chover, gente, é chover, cai do céu, é milagre na tua vida. Vai cair na tua cabeça. Como eu preguei a semana passada, né? Desce dos céus. Aí você pode, poxa, mas a pastora está falando, ela não entende a minha realidade. O meu emprego, olha, estou ganhando tão pouquinho. Como que eu vou viver essa realidade? Meu querido, Deus é quem é a fonte da tua provisão. Passa pelo emprego, mas pessoas vão te abençoar, vão te ajudar na caminhada. Você pode ser promovido. Gente, e agora, como vai ter muito desemprego? Vai haver muito desemprego, vai haver recessão por causa da pandemia. A gente sabe disso, isso é verdade. Não adianta tapar o sol com a peneira. Mas você que é filho de Deus, não precisa viver essa realidade. Porque se tiver um cargo na sua empresa, é você que vai ficar. Amém? Essa semana o irmão da igreja ligou para o Lamartine para pedir um conselho. Ele falou assim, olha, tinham 7 pessoas trabalhando aqui, ficou só uma, e essa pessoa que ficou fui eu. Você tem que orar para você viver essa realidade, você tem que tomar posse. Amém? A bênção está sobre a sua vida, porque Deus tem provisão em abundância, é sem medida. Amém? E agora na esfera da graça, na esfera da igreja, quais são as condicionais que Deus nos dá? Quais são os princípios? Para você ser abençoado, você precisa viver dentro dos princípios de Deus. Eu citei alguns aqui que eu acho que são os mais importantes. É a diligência, ser diligente no trabalho, entender o princípio da honra e semear para colher. Primeiro, princípio da diligência. Pode pôr os textos aí, vai colocando. Porque não adianta nada você querer a bênção de Deus, começar a profetizar e fazer o seu trabalho relaxadamente. Ser preguiçoso, está sem emprego, não sai para procurar. Levanta de manhã, ora, consagra a Deus, fala, Senhor, eu vou encontrar o meu emprego hoje. Se não encontrar no primeiro dia, perseverar até encontrar. Se você for empresário, pedir criatividade para sair da crise. Não importa, se você precisar de alguma coisa, Deus vai abrir uma porta para você. A mão do diligente dominará, mas a remissa será sujeito a trabalhos forçados. Tem que ser diligente, tem que ser trabalhador. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Os planos do diligente tendem a... Os planos do diligente tendem a quê? Está vendo? Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Meu querido, a abundância de Deus, né? Deus sempre teve como propósito dar para você o suficiente para você e superabundar para que você abençoe os outros. Esse foi o propósito desde o começo. Mas sempre há condicionais. Há condições, você tem que obedecer. Assim foi com Adão e Eva, foi com Noé, foi com o povo de Israel, é com a igreja. Tem que ser diligente, tem que entender o princípio da honra, honrar a Deus acima de todas as coisas. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aí o que vai acontecer? Se encherão. Como? Fartamente. É tudo sem medida, é tudo abundância. Os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Porque ele fala de celeiros porque
os principais alimentos da época eram o quê? O pão e o vinho. Então ele fala, os seus celeiros vão ser abundantes. Né? Os teus lagares, onde se fazia o vinho, vão transbordar de tanta produção. Se você honrar o Senhor com as primícias, recebeu algo, honra o Senhor, traga no altar uma oferta, seja fiel no dízimo para você ver se Deus não vai ser super extravagante com você. Mas é extravagância mesmo. Eu já contei esse testemunho aqui, mas eu gosto de contar de novo. Porque eu vou pular esse texto aqui, de Malaquias, que fala sobre o dízimo e aí você vai ser abençoado sem medida. Um dia eu sempre fui fiel no dízimo, eu Lamartine, mas eu falei, Deus, eu ainda não estou experimentando esse negócio sem medida, não. Eu estou achando que está muito por medida. Aí eu comecei, Deus, esse ano eu vou dar 20%. O dízimo está dobrado. Mas eu quero começar a viver essa realidade, sem medida. Desejar alguma coisa e poder ter. Sabe aquela coisa? E é incrível, gente. Quando a gente tem escassez de coisas, você olha para uma coisa e você fica morrendo de vontade de ter. Parece que o diabo faz você olhar e você tem vontade. Mas o dia que você tem uma bênção sem medida, você percebe que às vezes aquilo não é a coisa mais importante para a sua vida. Aí você economiza e dá para o outro. É isso que acontece na minha vida hoje. Hoje, às vezes, o Lamartine fala, você não vai comprar tal coisa para você? Porque hoje eu acho que eu já vivi essa bênção sem medida, dentro da minha realidade, né? Eu digo aqui que a gente tem que ter bom siso em todas as coisas. Aí, às vezes, ele fala assim, você não vai comprar tal coisa? Olha, teus pijamas estão velhos, tá? Eu falei, eu tenho até preguiça de... E hoje eu oferto muito mais do que ofertava antes. Teve um ano que eu fiz um propósito de Deus, com Deus. E aquilo foi um divisor de águas para mim. Eu conto experiências para vocês. Vocês não precisam viver a mesma coisa. É mais para ser testemunho, não é? Daquilo que eu vivo com Deus. Teve um ano que eu fiz um voto a Deus. Falei, Senhor, esse ano eu não quero comprar uma agulha para mim. Uma agulha. Mas nem se eu precisar usar, por exemplo, roupa íntima que está rasgada, eu vou usar, mas não vou comprar. Vai ser o voto. Para que eu possa ofertar mais, porque foi aquele ano que a gente mudou para cá. Falei, esse ano eu quero ofertar tudo que eu posso. Então, não vou comprar uma agulha. Gente, mas incrível. Como Deus provia, né? Às vezes eu precisava ir num lugar, ter uma roupa diferente, falava, Deus, eu preciso dessa roupa. E aí Deus ou fazia achar alguma coisa especial no guarda-roupa, sabe aquela coisa que você despreza? Deus fazia achar ou Deus enviava alguém para me dar um presente. Porque Deus é assim, gente. Essa é a realidade de milagre que Deus quer que eu e você vivamos. E o último conceito que eu quero falar é sobre semear para colher. Esse é um princípio importante e claro na Bíblia. Você não colhe nada se você não plantar. E na realidade de bens materiais, provisão material, essa é uma verdade absoluta. E diz assim, e isto, em 2 Coríntios 9,6, e isto vos afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Você quer colher muito? Semeie muito. Mas você pode dizer, mas eu não tenho muito. Você vai semear muito dentro da realidade que você vive hoje. E sabe o que vai acontecer? Se você semear, Deus vai aumentar a sua sementeira. 2 Coríntios 9, 10, 11. Ora, aquele que dá semente, que é Deus, né? Ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Se você tem 10, aí você fala, nossa, eu tenho 10, não é muito, mas você semeia 1. Deus vai te dar mais para que você semeie 2 da próxima vez. Porque Deus vê o coração, eu não vejo, mas a Deus ninguém engana. Se você semear, Deus vai aumentar a sua sementeira para que você... Porque aí Deus sabe que Ele vai contar com você. É o que está dizendo aqui, olha... Aquele que dá semente ao que semeia pão para alimento também suprirá e
aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos. Diga assim: Deus quer me enriquecer. Enriquecendo-vos em quê? Em quê? Em tudo. Para quê que Deus quer te enriquecer em tudo? Para toda generosidade. A qual, com que propósito? A qual faz que, por nosso intermédio, por seu intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Entendeu o processo? Você semeia, Deus aumenta a sua sementeira e Deus te abençoa em tudo, te enriquecendo, para que você seja generoso e através das suas ações de generosidade, o nome de Deus seja glorificado, porque pessoas serão abençoadas por você. Amém? Esse é o processo. Então eu quero finalizar essa palavra, depois de tanta coisa que eu falei, eu quero que você guarde uma coisa. O propósito de Deus é que você tenha o suficiente para você viver e sobre, para que você seja abençoador. A abundância fala tudo, enriquecendo, em abundância. Todo texto que eu falei aqui é enfático nisso. Não deixa o diabo te colocar uma mente de escassez, porque é isso que ele quer fazer na mente do povo. Aqui no Brasil, principalmente, que nós fomos criados num sistema religioso onde a pobreza é virtude. Mas a pobreza, eu digo assim, pessoas que fazem votos de viver com pouco para que possam, de alguma maneira, investir em algum projeto espiritual, isso é louvável. Mas não deixa que Satanás faça com que você viva uma vida de escassez e você acha que isso é normal. Isso não é normal para um filho de Deus. O filho de Deus tem que viver essa realidade que eu preguei para você. Porque isso é Bíblia. Isso é princípio, então se aproprie. Se você começar a viver isso e crer nisso, você vai ver a transformação. Você precisa mudar o seu mindset, você precisa mudar a sua mentalidade. O véu tem que ser tirado e uma vez que você enxergar o propósito de Deus, nada vai impedir o seu avanço, o seu enriquecimento em todas as coisas. Amém? Feche os seus olhos agora, eu quero que você ore comigo. Em primeiro lugar, Deus quer dar vida zoe para nós, vida abundante espiritual. Mas o primeiro passo para ter vida abundante no emocional, no espiritual, é entregar a vida para Jesus. O Espírito Santo precisa habitar em você. E a primeira coisa que a gente tem que fazer quando quer entregar a vida a Jesus é uma oração de entrega. Então eu não sei se tem alguém aqui que nunca fez essa oração de entrega, entregando a sua vida para Jesus e se abrindo para Deus. Se você não fez isso, o momento de fazer é agora. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu posso orar com você. Levante a sua mão para que eu veja, para que a gente ore juntos. E as pessoas, tem uma pessoa aqui, tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Você que está nos vendo online, você também pode fazer essa oração de entrega. E depois que você fizer, você vai pegar o seu celular e tirar uma foto aí no QR Code para que a gente te identifique e depois entre em contato com você. Então eu gostaria que você que está entregando a sua vida para Jesus agora, fique em pé que eu quero orar com você. Ore comigo assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida agora. Eu me abro para o Senhor. Espírito Santo habita em mim. Quebre as minhas cadeias com o mal. Perdoa os meus pecados.
dirige a minha vida. Senhor Deus, eu sou teu a partir de hoje e quero caminhar contigo para a eternidade, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor.